E hoje a gente vai falar da espiritualidade fast delivery. É algo que está infiltrado por toda parte e tem uma certa... Eu não sei se é uma cegueira ou se é uma vista grossa, se é um João sem braço, se é mesmo de fato essa cegueira. Mas olha que interessante. O tema de hoje ele não é específico e exclusivamente voltado somente para os estudantes de espiritualidade, os vendedores de cursos, coach e tal. Não. A gente vai falar principalmente da forma imediatista, como todos estão buscando as coisas, tudo. Como os seres espirituais encarnados estão, por isso que eu falei espiritualidade, os seres encarnados também são espíritos inconscientes. Será que ninguém está vendo? Que ninguém fala? Aquela espiritualidade rápida, instagramável, minimalista da dor, sem construção, é como aquele macarrão instantâneo. Você coloca na água quente, espera 3 minutos e pronto, já pronto, está pronto aqui para você. Já perceberam que tem um negócio estranho, né? Só dentro da área da espiritualidade, em tudo. Vivemos na era dos 15 segundos do TikTok, Reels, swipe, pra cima, próximo. A geração que não quer cuidar mais da própria personalidade, quer que alguém venha e mude ela. São cursos para todos os lados. De tudo você imaginar. Não precisa fazer mais esforço, é assim, ó. Antigamente você sentava, ó, tem que meditar, tem que citar, ó, tem que ir para um cantinho, demora. Agora não, agora vem aqui que você tem. Tá todo mundo assim. Virou, a internet fez isso e ninguém está percebendo isso. Cursos rápidos, EAD e tal, algumas coisas são boas, mas a gente precisa falar disso. Hoje em dia você faz um curso de 2 meses, já pode se chamar terapeuta. Terapeuta. É muito interessante. Alguém vem aqui, olha, não precisa mais, na época que estudava, se é por quarto, se lasca todo, não entendia, se esforçava e não conseguia, se movimentava e percebia que tinha uma coisa a mais. Agora não, vem aqui, muda o DNA e já consegue. Até tem curso por aí assim também. Ó, dá um negocinho dentro de você, muda o DNA, você consegue o meu bélio. Para quem encarnar então, né? Muda a minha peste do meu DNA, já fico gente boa, já fico calmo. Não precisa disso. Não precisa mais nada. É tudo pronto, rápido, fácil, eu não tenho tempo, tome aqui meu dinheiro, me dê que eu já vou para lá. E é meio que efeito placebo, eu acredito que é, não sei nem se é mesmo, vou e acabou. Me perdoa, isso está em tudo. E eu tenho percebido as coisas. E eu não estou criticando algumas, outras eu vou criticar fortemente, mas algumas coisas a gente está aí, cara. Antigamente, você quer fazer esforço, ia para academia, corria, tá? Agora é as canetas emagrecedoras. Basta ter dinheiro. Você emagrece. Parece que não fecha a boca, não faz exercício, até faz, mas não são todos. Pega a canetinha milagrosa, toma um remédio. Cara, eu sou da área médica, entre aspas, sou estudante. E está resolvido. Não desenvolve a força espiritual para vencer. Para vencer o próprio corpo, para vencer a própria vontade, a alma, colocar... Lembrando que essas situações foram feitas principalmente para diabetes tipo 2. Essas pessoas têm dificuldade por causa da resistência à glicose, resistência celular, à insulina, a emagrecerem. Mas perfeito. Está aí a modernidade, tal, tudo assim fácil. Me dedicar, me dedicar. A disciplina, a força, a boa vontade, a intensidade, ela continua, mas em um nível um pouquinho diferente. É aquilo que eu preciso realmente fazer. Lógico que há pessoas com dificuldades reais e com a gente tem que respeitá-las. Isso aqui não desrespeita a todas as outras. Mas essa velocidade, daqui, de lá, vejo pessoas com metabolismo, claro, cada caso é um caso, mas magra já, com metabolismo 20 anos na faculdade, usando as canetas. 20 anos, nem perto de estar aparentando, não. A pessoa quer entrar num padrão inexistente. Não, aí eu estava conversando, por que você não para? Não consigo, muita ansiedade. Eu falei, tá, mas não é melhor tratar a ansiedade e você fazer um esforço? Não, porque não sei o quê. Então, assim, tudo me dedicar, que eu pago daqui, que eu consigo de lá, e você, a medicação, está rápido. Eu falei, cara, mas e a sua força, e sua capacidade de controlar, de se esforçar, de ir lá no fundo da sua alma? Não. Em todos os lugares isso está, tá?
Está em tudo isso. Repito aqui que tem pessoas com dificuldades verdadeiras. É outro caso. Mas a força de vontade parece que não existe mais. Agora é o seguinte, ó, é um rio que você passa para cima, tá vendo isso aqui, ó? Você consegue amanhã. Opa, para que eu vou fazer um negócio de uns trabalhos? Para que eu vou passar por vários graus? Para que eu vou fazer várias fases de curso, sei lá, de meditação? Hoje em dia o cara vai na capoeira, se não tomar cuidado, ele já quer o cordel do mestre. É só pagar. Ah, toma aí, ó. Vai ser mestre? Nunca. Mas ele faz uns 2, 3 passozinhos, tá, paga um valorzinho a mais, ele já tem negócio. Qual foi a última vez que às vezes nós pensamos que a gente ficou semanas, meses, anos, décadas praticando algo espiritual, que foi vendo a mudança acontecer, foi vendo a maturidade, de fato a mudança de uma... Isso não está aí na profissão. Então, estamos pulando para o próximo vídeo, próxima técnica, guru ruim, não foi bom, volta, curso ruim, não mudou minha vida. A era da impaciência e do consumismo espiritual. A tecnologia, meus irmãos, facilitou o conteúdo, está na palma da sua mão, e a ilusão junto com ela. Os rios pagos, os AdSenses, que pega exatamente aquele que clica nos conteúdos. Você nem sabe o que você está assistindo, você acha que aquele é o mundo, e não é. Criou-se a ideia de que você está dentro do mundo da espiritualidade. Você não está. Você está no mundo da programação que foi feita para pegar o abestalhado que clica em post de espiritualidade. Se você está no Instagram, você nada mais é que um espiritualista de Instagram. É muito mais do que isso. Ele está sozinho, mas tem coisas milagrosas. Tem gente muito séria nisso, tá? Mas o mundo virou assim, ó. Todo mundo agora percebeu que dá para ficar rico com a Hotmart. É uma galera... E muitas vezes, com coisas rápidas, dá para você fazer de forma honesta. Por que não está acontecendo isso em muitos casos? Virou assim, como é que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu faço? Todo mundo virou agora salvador de vida. E tanto conteúdo ao mesmo tempo que não tem mais, você não sabe nem mais o que é valor, o que é verdade, porque é tanto. Aí um começa a apelar, é um sensacionalista, você não sabe onde é que está a base aqui para eu ver o que é o certo, o que é a coisa correta, qual é o nível, porque está tudo muito rápido. A era da informação também vem com a era da superficialidade. Como aponta Byung-Chul Han no seu livro Sociedade do Cansaço, vivemos na sociedade da positividade e do desempenho, onde tudo precisa ser produtivo, rápido, mensurável. A alma se tornou mais um projeto a ser otimizado, mais uma área a ser hackeada. E nós estamos com a mente hackeada, comportamento hackeado, para que tudo seja rápido, dá um jeitinho de passar pelo lado. Mas essa liberdade criou a tirania da performance, inclusive espiritual. Precisamos meditar mais rápido, evoluir mais eficientemente, iluminados em tempo recorde. O processo parece que... E, na verdade, nós percebemos que não é bem assim. Mas que seja pelo menos ilusoriamente, somos enganados a pensar que as coisas são rápidas. Não são. Elas demoram um tempo para chegar a algum ponto. Tudo tem um espaço e tempo, tudo muito rápido, desconfie. Todo dinheiro fácil, ninguém, meu pai. Se o cara tem uma mina de ouro, ele não te passa. Desconfie quando tem mina de ouro. Olha isso aqui. Desconfie. Eu já dizia que, né? Na esmola demais, o santo desconfia. Até o capeta desconfia. Desconfie. Robert Augusto cunhou o termo que revolucionou a compreensão da espiritualidade superficial. Ele falou spirituality bypassing, quando é o uso da prática de crenças espirituais para evitar lidar com sentimentos dolorosos, feridas não resolvidas, necessidade de desenvolvimento ou incapacidade. Eu não consigo. Olha, eu não consigo sair do corpo. Então eu não consigo, estou tentando. Cara, é difícil mesmo, pai velho. A gente está falando de desprendimento, de desapego, de olhar os seus próprios objetivos e parte interna. Não é para projeção astral para voar para esse jogo do Paris Saint-Germain, como falam por aí. Não é espiritualidade. É uma coisa que você tem que trabalhar dentro de você. É o processo espiritual. Por isso que existem várias vidas, não é nenhuma só. Para você fazer um trabalho extremamente dentro de você, cuidando de vários casos. Não existe ninguém fazer o trabalho por você. Agora prosperidade fácil, vem aqui que você é próspero. Se o cara é próspero, você acha que alguém, cara, nesse mundo materialista que a gente está aqui, alguém vai lhe falar a forma de ser próspero, meu velho?
você está brincando com o negócio. Você está dançando com a inocência. Abraçadinho com musiquinha assim. Não existe isso, velho. Nesse mundo que a gente está aqui, a não ser que o cara falasse para você que eu ia te ensinar, eu sou um cara, não sei o que, vim de lá, zero, não quero nada. Aí você já começa a pensar, bom, você vai ver que o próximo vai ser o próprio cara que está vendendo o curso. Tolerância neurológica disfarçada de compaixão, excesso de olha a quantidade de coisa que a gente precisa fazer. Comportamento típico do bypass espirituais. Foco unilateral no pensamento positivo, palavra raiva, medo da raiva e bondade artificial. A questão da busca pelo dinheiro por qualquer coisa. Às vezes até hoje o cara pega um número, ele não faz nada, não movimenta nada, não faz nada, ele pega o Gravoboy. Qual é o nome do Gravoboy mesmo, galera, que dá dinheiro? Quer ver que a galera vai falar aqui no chat? Todo mundo 500 o quê? Só pegar uns números e ficar repetindo que você vai trair para você. Aí alguém vai e fala, ó, esse aqui é o número, ó, use isso aqui que você vai ser próspero. 520 o quê? Aí o cara pega esse tal de 520 aí, não sei o quê, 581, era só 520, é? Fica repetindo esse 520 que nem um débil mental. 520, 520, 520, 520, 520, 520, 520, 520. Aí ele não se mexe, não se movimenta, não vai na energia correta da prosperidade, seria fazer a movimentação em relação aos outros, deixar outras pessoas prósperas. E ele vira um troço assim. Inteligência cognitiva extremamente frágil em relação ao processo emocional. A pessoa vai, então, no retiro tentar ter insights profundos. Volta para casa e continua tratando mal o cônjuge, evitando conflitos no trabalho, fugindo de questões financeiras. As pessoas estão aí, ó, dizendo, eu sou muito sensível, não aguento nada, mas no final ela não está... Ela própria está fingindo para si mesma. Ela quer ser um ser espiritual elevado, mas continua fazendo as mesmas coisas que fazia. Ela criou a imagem, até a festa alteração. Ela se acha de luz, porque disseram para ela, nos lugares onde ela vai, nos livros que ela tem lido, que ela é de luz. Se você pegar qualquer estudo espiritualista antigo, Espiritismo, Rosa Cruz, estudos, todos os antigos que falam, que pega a Umbanda, você vai ver que tem como base o Espiritismo, você vai ver que o caminho... Qualquer outro caminho de iniciação existente, no ocultismo, você vê que o caminho é, meu pai, é hoje, amanhã, depois da manhã, e vai passar a vida, vai chegar, e você vai ver que ainda falta muito para melhorar. Que não conseguiu controlar uma simples emoção, como um instinto de uma agressão ou de alguma coisa difícil que você fala. Em vez de transcender, como diz, a nossa dor, precisamos nos relacionar com ela com clareza. E isso não está acontecendo nesse processo. Quando o ego se veste de santo, é uma outra coisa. Chon Tongpa, ele mestre tibetano que fundou a Universidade de Naropa, escreveu em 1973. O problema é que o ego pode converter qualquer coisa para o seu próprio uso, ou até mesmo a espiritualidade. Ele explica a tendência universal e vê a espiritualidade como um processo de autoaprimoramento. O impulso de desenvolver e refinar o ego, quando o ego é por natureza ou essencialmente vazio, na verdade deveria ser trabalhado, principalmente o ego da alma humana, ainda totalmente em estado de aprendizado aqui. Ele fala sobre o materialismo espiritual, se manifesta quando acumulamos práticas espirituais, como colecionamos coisas materiais. Tem curso em tudo quanto é lugar. Já fiz curso com fulano, já fui no curso de ciclano, já fui não sei aonde, eu tenho curso de reiki número tal, já fiz 10 retiros, tem esse tipo de yoga, eu estudei com 5 gurus diferentes, tenho um certificado de reiki nível 3, 4, Supermaster Plus. Mas a pessoa continua incapaz de ouvir críticas, perdoar a ofensa, ter paciência com os filhos, observar seu próprio defeito, a controlar seus próprios impulsos, observar por que tem aquilo, tentar fazer esforço verdadeiro para encontrar a paz da meditação. Quando ela não consegue sozinha, ela fica o tempo todo rodando por aí para ver se alguém dá a ela o que ela não está conseguindo. Ela quer pegar de fácil. Toma aqui meu dinheiro, me dê minha paz. Enquanto, na verdade, é um esforço certinho, você não precisa de riqueza quase nenhuma até, se você parar para pensar. A base mínima de sobrevivência é você aprender no seu cantinho a observar seus pontos, como que eu posso melhorar minha sensibilidade, minha atenção. É a McDonaldização da espiritualidade. Tem um livro, Masala M. Gospel, ele fala, analisa a religião e a espiritualidade como características de fast food no contato moderno. 4 características do fast food espiritual. Medite 5 minutos e transforme sua vida.
curso de iluminação em 21 minutos, vem aqui que eu lhe inicio, você não precisa fazer nada. Porque, na verdade, a pessoa encontrou, de forma elaborante, uma informação que ela vai falar, eu tenho a solução para você. Você não precisa fazer nada, só vem aqui. Ah, você está sofrendo há muito tempo? É porque você não encontrou o que eu tenho para lhe falar. Nossa, me fala aí, pelo amor de Deus, me diga. Eu vou lhe falar no meu curso. Eu vou lhe dar uma dicasinha. Assim, bota aqui o seu e-mail que você pega. Bota aqui você pega um PDF gratuito. Olha o golpe. Marketing digital. 7 passos para a paz interior, 10 mantras para o sucesso, frequência 432 para elevar a vibração fiofosal. Faça isso aqui, acabou. Você não tem problema com encosto, tira o seu encosto amanhã. Quer dizer, o cara pronto na vida passada resolve o negócio e se uma pessoa, eu faço, não tem mais encosto. Tira amanhã para você. Retiro tem fogueira, abraço em grupo, diz eu te amo, grita lá. Sou um ser lindo, iluminado. Meditação guiada com musiquinhas de flauta, sinos tibetano, R$3.000 no resort. Coach espiritual promete mudança de mindset. Você vai lá, respira. Com os bons, e você ali sentado, café da manhã lindinho, tudo certinho, pago. Ah, lógico, tudo é dinheiro desse, mas muito. Vânia, obrigado. Roteiros prontos de jornada interior, apps que medem minutos de mindfulness. Sabe até como é que está a sua aura. Certificações rápidas de terapeuta holístico. Que tem muita gente séria, tá? Mas a pessoa... Eu não sei se eu fico assustado ou admirado. Pessoas que eu sabia que estavam com grande dificuldade, pessoas com personalidades extremamente complexas, alma cebosa mesmo. Eu me considero alma cebosa, não vou considerar os outros? Espera aí, fica quietinho aqui, deixa eu baixar aqui. Eu me considero alma cebosa. Do nada, tá lá no TikTok, aí você abre o TikTok, eu tô tipo... Vamos todos respirar. Terapeuta, não sei de quê, de... encarnacionalista. Eu falei, meu Deus, eu não sei nem falar o nome. A Alexa falou aqui comigo. Eu não sei nem falar o nome disso. Terapeuta que ia não só cuidar da sua vida, que ia buscar lá na outra. Ela fazia uma ação e ia buscar a sua vida. Eu falei, essa pessoa era aquela pessoa que tá daquele jeito, agora está assim. Eu, velho, que bom, né? Aí eu falo, será que é? Eu ficava assustado. Assim como o McDonald's oferece comida, uma nutrição, a gente sabe que não é exatamente real, a espiritualidade de fast food oferece satisfação momentânea, mas não tem substância transformadora, não tem nutrição verdadeira daquilo que vai acontecer. Não existe mudança rápida. Ela pode acontecer se você está pronto, não é mais rápido. Você já caminhou e chegou até ali. Aí você está pronto. As alterações, elas são extremamente complexas. Coitado dos psicólogos que sofrem nas mãos dessa galera que resolve o problema dela em um dia. Sabe quantas sessões você precisa fazer para começar a ter um mínimo de norte sobre o que está acontecendo? Isso é relativo, mas não são poucas. Hoje você vai num lugar, o cara diz para você, resolve a sua vida em um ponto. Olha, foi isso. Você já é de luz, está iluminado, tiramos sem cor. Você sai dali com o efeito placebo. Tem um lado bom, né? Você sai dali achando realmente que está bom. Mas será? O alerta de Eugene Peterson, o pastor e teólogo Eugene Peterson, autor de uma tradução bíblica, ele falou, toda escrita séria e boa antecipa precisamente esse tipo de leitura. Sem pressa, um flerte de palavras, um contraste de devorar a informação, mas ruminando, mastigando vagarosamente, aprendendo. E ele fala que grande dificuldade sobre esse fast food informacional. As pessoas não conseguem mais ler nada. Ninguém lê mais. O mundo agora é do consumismo rápido. Lemos para pegar alguns insights, pontos principais, criamos aplicações práticas imediatas. Isso até o cara está ali. Peterson propõe o oposto, que seria ter tanta ficar ali, que é como tentar comer o livro, ele usa esse termo. Tá? Não ler por cima, mas ingerir, mastigar, digerir, metabolizar, movimentar, às vezes repetir a refeição, quer dizer, reler de novo.
Achei legal quando ele falou isso. Você não alimenta uma criança com junk, comida ruim, e espera que ela cresça saudável. Por isso que a gente, quando alimenta a nossa alma com informações rápidas, também esperamos o crescimento. Claro que a gente vai ter uma confusão. Ela vai levar a gente ao aprendizado. Mas a que preço? Vai ter que dar uma volta ali, acolá. E por isso que informações como essas precisam ser faladas. Que os estudos espirituais são profundos, todos eles. Dependem de uma curva de aprendizado, de uma curva de encaixar na sua própria personalidade. Retiro de fim de semana, saia uma nova pessoa. Realidade, a promessa é essa: euforia temporária, nenhuma mudança estrutural. Você sai daqui, vai lá, paga, é caro, velho. Coaches e vários prometendo milagres. Reprograme seu subconsciente em 7 dias. Elimine trauma de vidas passadas em 2, 3 sessões, sei lá. Ative seus dons espirituais rápido e garantido. Geração pula-pula espiritual. Meditação não funcionou? Vamos para yoga. Yoga não funcionou? Muito devagar. Ayahuasca. Rápido, espiritual. Não estou dizendo que é ruim. Estou falando assim, ó. É o consumo rápido. Ayahuasca muito intenso. Vamos pegar cristal. Cristal, nunca senti nada. Terapia quântica. Terapia quântica confusa. Próximo guru. Procurar o próximo, porque não resolveu aqui. A gente precisa de alguma coisa que tenha um método, um conjunto de coisas que resolva a nossa ação. Cirurgias espirituais acontecendo por aí, sem suor, aí tá, vai ter, e realmente elas existem, mas a resolução é quase que, assim, vou botar nas mãos de alguém para que resolva o meu problema. Eu quero que alguém resolva, eu pago. Aí quando você pega uma pessoa que é séria, que vai falar para você, olha, você precisa de um tempo, precisa parar, precisa mudar hábitos, alterar. Ela não gosta. Você sabia que os pacientes, juntos aos médicos, eles precisam sair de lá com uma quantidade incrível. É sério isso. Tem que ter um monte de exame que você dá para eles. Quanto mais exame eles têm, melhor. Eles acham que o médico é melhor. E medicações. É como se fosse assim, se o médico chegar para a pessoa e falar, olha, eu não vou lhe prescrever remédio, tá? Aqui você consegue fazer com exercício físico e chama o médico de ruim. Você consegue... Sério isso, tá? Não são todas não, mas sério. Eles querem alguma coisa que resolva isso. Está acontecendo em todos os lugares, todos os tipos de personalidades estão assim. Olha, eu estou com a medicação aqui, uma vitamina. Cadê minha caixinha de vitamina ali? Tá ali. Uma vitamina que você toma, você fica inteligente. Você fala, opa, é essa. Viva as medicações que mexem na serotonina, os ANSES por aí. Que você vai lá, não precisa estudar, dá um pico no cérebro incrível, aquilo meio que resolve vida temporária em você, depois tem o efeito rebote, que nada vem por acaso. Então essa limpeza de aura sem trabalho interno, nada, só quero tomar passe. Vou lá no centro, tomo passe. Cara, isso está há muito tempo assim, mas está pior. Sempre, o ser humano sempre foi assim. Só que a tecnologia piorou isso. As pessoas hoje querem... Você manda energia para mim? Mandam. À distância. Claro que existem pessoas bem legais, com movimentações. Cura instantânea, sem processo realmente, aí, verdadeiramente terapêutico. E isso quando não existe igrejas por aí que vende espaço no céu, terrenos, compra aqui sua salvação em 12 vezes no cartão, tá? Tira o seu karma, seu encosto, seu azar. Tudo assim. É como querer o abdômen de revista fazendo 10 minutos de treino e tomando pílula mágica. Assim funciona. Só que se tivesse, os caras conseguissem, olha, você toma isso aqui, você trinca seu abdômen. Oxe, me dá isso aí, precisa fazer exercício? Não, é isso mesmo que eu quero. Fácil. Por que isso é perigoso? A perda da profundidade existencial. Kierkegaard alertava, a vida exige decisão, compromisso, angústia existencial. A espiritualidade autêntica passa pelo deserto, pela noite escura da alma. São João da Cruz. Quando evitamos os atalhos, tá? Quando a gente tenta ou qualquer coisa, acaba por perder. Usamos os atalhos, a capacidade de enfrentar a dor, desenvolvemos a intolerância ao desconforto, enquanto o desconforto faz parte do processo. Precisa se sentir desconfortável para mudar.
Não é se sentir mal. Você precisa entender que algumas atitudes não foram boas. Existe no nosso cérebro um local específico só para trabalhar o processo da frustração. Ficamos viciados em sensações positivas, tornamos-nos espiritualmente infantis. A pessoa não consegue ficar 5 minutos em silêncio sem pegar o celular. Como que vai fazer com ela? Eu estou me incluindo num processo desses aqui, onde eu tento trabalhar constantemente. A espiritualidade, inclusive, faz essa rápida, inflar o ego em vez de transcender, porque o caminho profundo, ele dá humildade. Cara, eu tenho muito a aprender, velho. Mas o caminho rápido? Não. Eu já sou espiritual. Eu já evoluí além das questões mundanas. Quem falou para mim? O guru que eu fiz o curso. Eu fui lá, ele falou para mim. Minha vibração é mais alta. Isso quando não falo é mais alta que a sua. Você está ainda preso na 3D, eu já estou na 5D. É o oposto da humildade, é o oposto do que as tradições genuínas falam, é o oposto do que o estudo da espiritualidade mostra. Do caminho, é o oposto do que o processo da encarnação mostra. A espiritualidade virou produto vendável, marketing digital de promessas vazias, espetáculo instagramável, commodity para qualquer outra coisa. Aquelas formas de falar, clica aqui agora que você vai ter o preço mais barato, acaba em tantos segundos, aí você vai passando aquilo, ela vai cerebral, não deveria nem ser usado pela galera que perde-se a autenticidade, a tradição, a transmissão genuína de informação. Aí parece que é assim, vou lavar sua mente para você entrar num curso de abertura consciencial. Eu uso marketing digital, que são técnicas de aprisionamento do inconsciente, para fazer você ficar consciente. A falta de integração vai gerando desilusão. Jung já falava, conhecer a sua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. Quando pulamos o trabalho da sombra, as questões não resolvidas continuam operando no inconsciente, não vai mudar, porque não existe mudança rápida, a verdade é que é uma ilusão, é um maia, é uma sensação temporária, e como ela não compreende, aí você precisa fazer no tempo inteiro uma coisa diferente. Para continuar o tempo inteiro, está levantando, é como se fosse uma autoafirmação por não ser, como você nunca é. Então você precisa se autoafirmar. Você fica então num ciclo fechado até que você entra, e já falei sobre isso, sobre as fases da evolução aqui, onde uma delas é essa busca desesperada por um monte de coisa que você vai fazendo, até que você descobre e enche o saco. Quando você começar a encher o saco, é quando você vai começar a entrar na noite escura da alma. É quando você começa a perceber que você de fato não se tornou nem perto do que tudo tenha falado, e você encheu o saco de conversa de balela. Eu prefiro a realidade nua e crua e até triste do que eu sou hoje, esse é o despertar, do que a ilusão do que estão sendo lá fora vendida para mim. Esse é um grande problema na visão de um ser que começa a despertar, porque ele perde a visão da criança que via o mundo colorido, e às vezes em determinados momentos ele sente até falta. Velho, pô, eu vi um mundo tão legal, velho. O que aconteceu? Você despertou. Pelo menos para uma coisa. Para quem você é. Não estou dizendo que você é de luz, não. Você não despertou para a luz, não. Você despertou para a sua sombra. Ah, mas não é uma visão pessimista, traumatizada da vida, mas é aí que a sombra mora. A própria visão ilusória desse caminho rápido, ela vai trazer um vazio. Você não vai encher mais. Alguns nunca saem disso, tá? Passam a vida toda nesse glamour. Ela passa nesse negócio, repetindo padrões, ficando espiritualmente disfarçados, tá? Nem todos chegam à meia-idade e têm essa crise existencial profunda, que é quando a maturidade cerebral faz você ficar de saco cheio mesmo, mas ainda está bem distante do processo da iniciação. Parece que você falou, cara, eu fiz tanto, ainda não cheguei, porque não chegou mesmo. O caminho é calmo. Cara, você sabe qual é o verdadeiro caminho? É quando você, da espiritualidade, sentar sozinho todos os santos dias no seu quarto, na hora de deitar, fechar os olhos e tentar olhar para você profundamente, perceber por que eu não sei, olhar para o céu, não entender nada, onde é que está, onde é que eu vou, esforçar, tentar fechar os olhos para entender, sem resposta pronta, porque não existe. Todas as respostas muito prontas, desconfie. A máscara espiritual, ela vai desmoronar e aí vem a desilusão, o que faz parte, é sentido, é lógico que isso aconteça, porque você estava no mundo da ilusão, do Maia.
O bom é quando isso acontece, porque tem gente que não vai despertar nunca, para pelo menos a realidade de quem é, da onde está trilhando. Existem vários tipos de maia, de ilusões diferentes, várias, tá? Não só isso. O perigo do pensamento mágico, do magical thinking, tá? Eu manifesto abundância, enquanto foge das contas, não faz nada para ninguém. Que abundância é essa? Você faz alguma coisa para alguém? Você movimenta, se preocupa, faz movimento, que eu não sei qual é. O universo conspira ao meu favor, evitando um monte de responsabilidade, de fazer as coisas que precisam ser feitas, às vezes colocando o tempo no lugar errado, o tempo todo pensando asneira ou não pensando corretamente. Tudo está perfeito como está, muitas vezes justificando os próprios processos que fez errado, como se fosse assim, não, Deus sabe o que faz, ela nem assume as responsabilidades das suas próprias atitudes. Não, Deus é para igual para todos, pai velho. A lógica do processo da vida é igual para todos. Se as coisas não estão seguindo, alguma coisa precisa ser resolvida, sempre vai precisar. E tem coisas que faz parte do princípio da encarnação. Às vezes está respondendo por questões kármicas. Eu tenho encosto, Saulo. Pessoal. Quantas pessoas falam para você que tem encosto perseguindo? Porque tudo de luz aí. Vai ver mestre não sei aonde. Eu vejo encosto deitado aqui do lado, tem que tomar cuidado o tempo todo. De pesado que é o negócio. Essa é a realidade, quando você desvincula desse mundo de Bob existente aí. O caminho autêntico requer tempo, paciência e processo. Monge chamado Thomas Merton, escritor espiritual de Novas Sementes de Contemplação, 1961. A contemplação não é e não pode ser uma função sobreposta da vida exterior, mas é a raiz profunda da existência. É uma expressão da vida em si. Contemplar, olha para o universo e tenta entender as estrelas, cada coisa. E depois compare com o seu interior. Você vai perceber que nós estamos cegos para fora, na mesma proporção que estamos cegos para dentro. É isso que esse cara está falando. Característica do caminho autêntico: tempo, não há atalho para a maturidade. A árvore leva anos para crescer raízes profundas. Músculo precisa de repetição constante numa proporção, às vezes, que só vai sentir daqui a 6 meses se repetir todos os dias. A alma exige décadas de cultivo, por vezes, vidas. Mas tudo bem, quando você começa a se movimentar de forma sincera e muda um ponto, eu vou focar nisso, preciso mudar isso. Isso é espiritualidade. Isto é uma coisa que me pertence, eu assumo a responsabilidade. Prática consistente, ritual diário de movimento de cuidado. Meditação constante, não só meditação de fechar os olhos, mas observação. Não retiro anual. Estudo semanal e não curso intensivo. Serviço contínuo e não ação voluntária esporádica. Não é só a integração total, não só a mente eventual pensando, tá? É como se for aumentar, é o esforço, é o esforço de você pegar uma coisa, preciso parar de tomar minha cachaça, preciso parar de comer isto, vou até comer um pouco aqui, porque só de falar dá fome. Eu preciso, e eu vou fazer um esforço para isso, não hoje, que agora eu tenho fogo de palha fiofosenta, que eu levanto, que o cara me deu, o cara vai levantar, agora eu vou, não sei o quê, porque o cara do curso. Hoje, amanhã você levanta meio de mal, aí no outro dia você levanta bem, aí no dia morre alguém da sua família, aí você, não, eu vou continuar. E você não desiste, você continua. Aí passa um espaço de tempo de 1 ano, a pessoa chega para mim, nossa, você emagreceu 6 meses. Você está usando caneta? Não, estou usando fechamento de boquenta. Lá ele. Caiu mal esse negócio aí. Estou fechando a boca. Fiz dieta verdadeira. Comendo pouco. A aceitação da dor. Não fuga, não travessia. Se você está atravessando o inferno, continue atravessando. Churchill falou isso. A dor não processada retorna como sintonia. O desconforto é o professor que nos faz aprender. Eu estou indo até agora dos meus exemplos aqui. É bonitinho isso aí. O budismo e os 10.000 dias, tradição antes da iluminação, cortar lenha, carregar água, depois da iluminação, cortar lenha e carregar água. Quer dizer, processo e
repetição e humildade. Mantenha no mesmo lugar. Não vou. Chui Yang Kang ensina a lavar pratos para lavar pratos, não para terminar rápido e ir para o próximo. Prática formal, 10.000 horas de meditação sentada, retiro de 3 meses, 1 ano e 3 anos, vida monástica de décadas. Não é para todos, certo? Ele fala, não. Mas é o caminho real, ele exige muito mais do que 21 dias. Robert Master dedica capítulos inteiros a trazer o trabalho das sombras para fora das sombras. Ele identificar partes rejeitadas de si mesma. Tem gente que tá aí, vai lá meditar e tá com raiva da mãe, velho. Tá com raiva do pai. Eu me incluo nessa desgrama. E é a verdadeira cegueira da espiritualidade. Demorou para aprender algumas coisas tão simples, velho. A paciência, velho. A paciência com quem a gente mora do lado. De falar, vem cá, meu amor, tá tudo bem. Não, vem cá. De trabalhar os pontos seus, sei lá, eu não falava com meu pai, velho. Aí vem pra cá falar de projeção astral, um Zé Cu, sai do corpo, mas não consegue sair de si mesmo, preso. É a realidade, é o fato, é sem hipocrisia, velho. E de repente você aprende a pensar, você começa a entender. Quanto tempo demora para aprender o simples? Um monte. Não é fácil. Quanto tempo demora para aprender que não vale a pena carregar peso dentro de você? Quanto tempo? Um monte! E você não vai aprender com ninguém falando isso. Você vai ter que se lascar até entrar por dentro do seu chakra baixo, fazer pelo buraco do nariz, meu velho. É assim que você vai aprender. Você vai cansar de aquilo passar por dentro da sua traqueia. Você vai cansar. Aprender a trabalhar a raiva, a inveja, a ganância, o medo. Eu demorei um tempão para aprender a pensar uma coisa, cara, parece tão simples. Meu pai não podia fazer mais do que ele fez. E ele fez o melhor dele. E foi incrível. Olha a personalidade que eu me tornei. Não é o melhor do mundo, mas também não é pior. Assim é o pensamento do meio. Eu tenho saúde. E fez o que pôde. Tá tudo bem. Cara, é incrível. Sair da raiva para gratidão, assim, só de aprender a pensar. Demora isso. Às vezes demora porque tem situações em que a pessoa está tão... O erro também muda, né? Os pontos mudam, mas você vai perceber que o posicionamento também é diferente. E eu tenho muita outra coisa para resolver, viu? Impaciente. Sempre estudei questão de encosto, questão de influência, e não conseguia perceber a influência quando pegava as outras pessoas que estavam perto de mim. Não tinha paciência. Não tinha compreensão. Que faço? O que adianta tantas palavras vazias e na hora que uma pessoa fica nervosa, que você ama, não dá um abraço nela? De que adianta? Nada, é vazio. É quase que... por isso que eu falo, é um trabalho muito mais simples, ele é do seu lado, ele é aqui na sua frente. Só que você vai demorar um tempão para conseguir aprender a abraçar o seu próprio demônio e conviver com ele. Esta é a verdadeira espiritualidade, porque você tem que ir lá nas sombras para perceber que esse é você. E não que alguém lá de fora, através do dinheiro que você vai pagar, vai dar alguma coisa para você. Não vai. Isso é balela. Ninguém vai fazer isso. É você que vai aprender a respeitar, a entender a raiva e percebê-la, como é que faz para trabalhar os impulsos dela. Pegar um defeito, um impulso, um vício que você tem, observar, eu não quero isso para mim mais. Sou eu que estou decidindo sozinho isso. E uma força que você não sabe de onde vem. Ali você sente a conexão verdadeira com alguma coisa que você não faz, que ninguém pode lhe dar. Tem uma frase que estava nos apócrifos, que é essa daqui, ó, de São Tomé. O reino de Deus está dentro de ti e à tua volta, não em palácios de pedra ou madeiras. Rache uma lasca de madeira e eu estarei lá, levante uma pedra e me encontrarás. Ele está falando que está na gente. Não tem quem possa dar para a gente não, pai velho. E não adianta ninguém falar isso, nem eu te falar isso agora, e é de graça que eu estou falando isso aqui. Mesmo de graça não vai adiantar, porque você só vai despertar quando tiver que ser. Assim funcionam os seres no umbral, por isso que o mentor não passa no umbral pegando todo mundo. Cada um tem o seu momento e vai precisar decidir qual é ele. Na forma que entre aprendizados, acertos, eu e sombra. E aí ele vai começar a entender. Assim funciona.
Não é apenas pense positivo e ignore os pensamentos negativos. Já parou para pensar que a gente precisa olhar os pensamentos negativos, o que está acontecendo, parar de fugir disso? Saber por que eu estou tendo, qual é a sensação, o que está me fazendo mal agora, as coisas mais densas que estão em mim, não ir lá fora fazer uma máscara de positividade, se achar super legal. Essa é a verdadeira espiritualidade. Aquela que demora, essa demora, velho, porque ela traz a responsabilidade para você. Não, eu quero que alguém me ajude. É preciso direcionamento, tá? Pelo menos informação, às vezes, alguém, porque a gente está tão perdido que precisa que alguém nos direcione. Então a gente coloca toda a responsabilidade. É preciso, às vezes, ouvir algumas coisas, ou seja, de um psicólogo, um bom terapeuta, mas é preciso saber que ele não vai fazer milagre. Ele vai direcionar você e você vai ter que despertar em algum momento. É lógico que o caminho vai ser mais encurtado, ou mais direto, sem tantas curvas. Você vai acabar indo no ponto mais rápido. Tem um monte de coisa aqui. Eu anotei aqui. Analogias e metáforas. Preparar o solo, anos. Plantar semente, paciência. Regar diariamente, disciplina. Esperar estações, tempo. Podar quando necessário, renúncia. Trabalhar o desapego. Você já conseguiu? Amar verdadeiramente, entender os conceitos disso. Colher no tempo certo, não antes. Quanta gente não está sofrendo? Você acha que alguém vai lhe ensinar? Tem algum lugar para ensinar? Para pensar que a gente não consegue nem lidar com as coisas que nós temos. Pessoas que nós saímos de perto, pessoas que desencarnam, situações financeiras, mudanças de emprego. A gente não consegue lidar com isso. E aí que é uma solução fácil para algum tipo de... Não existe caminho fácil. O caminho é entender como é que funciona o sistema da vida, o que eu estou fazendo aqui, as consequências disso, conversar com você sobre isso de forma clara, e tentar chegar... Você vai se revoltar. A revolta vai fazer parte de um tempo. Às vezes você vai ficar revoltado até com Deus. Não pode, não... Porque... Eu conversei várias vezes com Deus sobre alguns pontos, de forma tranquila. E diga a você, vou fazer um vídeo sobre alguns pontos. Muitas vezes eu tive a resposta mais sincera no momento que eu abraçava justamente e não fingia ser um espiritualista de luz. Não, porque é importante amar. Não, nesse momento eu não estou amando, velho. Nesse momento eu estou sentindo uma vontade de questionar tudo. E abrir a possibilidade para isso, de uma forma que eu tentava. E às vezes, sombreado. E você vai encontrar a resposta, às vezes, dando voltas. Voltas que você não vai ser só pelo um ponto. Você vai abraçar, na verdade, você está abraçando você mesmo. Finalmente, você permitia você aparecer um pouco. Pessoas que estão escondidas dentro da sua própria falsidade sem perceber. São hipócritas inconscientes. Sente raiva, sente ciúme, sente inveja. Por estar dentro da espiritualidade, nunca aceitam. Não sei o quê. Direi um monte assim. Um monte. Tem gente, um monte, que diz que não consegue ir no shopping porque é pesado. Mas consegue para show, para festa, para boate à noite, fica a madrugada toda bebendo. Aí fala, velho, não, eu sou muito sensível. Eu vou no lugar, passo mal, passo a noite toda tomando cachaça num lugar lá. Eu falo, é o quê? Não está conseguindo assumir a responsabilidade. Às vezes você está no ponto, não trabalhar no lugar que tem que trabalhar. Ela abre a possibilidade de estar no lugar daquele, porque ali ela é sério isso. Um monte de gente dentro de um negócio meio falso, vivendo e não observando o seu próprio comportamento. Que tem que olhar, cara. Porque quando você faz isso, você assume a responsabilidade. Sou eu que não gosto da sociedade. Eu não gosto de trabalhar. Eu não gosto de me envolver nesse lugar. Eu não gosto de ter que ganhar dinheiro. Mas eu gosto de gastar, tomar cachaça. Isso é importantíssimo. Porque você assume, cara, eu sei que algumas coisas, eu estou na encarnação, é preciso que alguém vá lá no meio do rio, pescar e pegar o tronco e levar para casa, para pegar o peixe e acender o fogão. Alguém vai ter que fazer o trabalho sujo. Se não é você, alguém vai. Não dá para ficar só indo para a festa. E a gente assume a responsabilidade sobre as nossas ações. Sou eu. Quando você fala isso, dói. Aí alguém fala para você fala, não, porque você é muito sensível. Você é um ser empata. Aí você, é isso mesmo.
Não, pai velho. Você é um ser, na verdade, que está dentro de uma bolha falsa da empatia, onde você não faz e achou uma forma de envolver o negócio. Lógico que tem situações que são pesadas mesmo, mas você vai perceber que muitas vezes você aguenta umas e outras não. Por quê? É prazerosa para você. Então o que não é prazeroso é doloroso. Lógico. Aí criou-se a margem da fuga disso como se fosse um senso. Então é preciso observar. Isto é até abraçar a própria sombra. Porque aí você consegue resolver. Você pega você e fala, caraca, velho, eu sou assim. Então, peraí, se eu sou assim, olha o diagnóstico, eu aceito ser assim. Então vamos trabalhar em cima disso. Porque quanto não, você vai ficar dentro do mundo de fantasia. Da espiritualidade gourmet. Me dá árvore com frutos agora. Eu quero tudo pronto para mim. Tá? A pílula mágica, a gente não quer fazer. Quem sabe muito bem disso aqui. Tem gente que vai para caminhos mais rápidos. São bons? Não, nunca são. Se o cara vai para academia e começa a tomar aquelas coisas lá que crescem, não vou falar o nome aqui. É bom para a saúde dele? Não é. Ele precisa fazer treino consistente de 3 a 5 vezes por semana, 2, 3 anos para poder finalmente conseguir um equilíbrio. Você sabe quanto tempo demora para o tecido adiposo, os triglicéridos, perderem a memória do tamanho da célula? 2 anos. 2 anos. Então, para você começar a emagrecer verdadeiramente, você vai precisar de 2 anos. Você pode tomar canetinha, pode tomar por debaixo, por dentro, por onde você for. Isso é científico, isso, tá? Isso aqui não é balela, não. 2 anos. Quando sair a caneta, você vai voltar ao seu eixo, vai voltar a ter fome se não tomar cuidado. E os seus triglicéridos, suas células do tecido adiposo, ainda vão ter a memória do tamanho que elas eram. Isso é científico. E elas têm uma facilidade para voltar onde estavam com pouco, porque elas estavam acostumadas no sistema homeostático dela de ter aquele tamanho. E ela vai voltar a puxar para ela de novo o glicogênio, tudo mais. Ela vai fazer isso. Ela vai começar a armazenar de novo. Então demora 2 anos entre você ter que se manter assim por 2 anos. Para finalmente você falar, agora você está com um corpo de fato que você buscava. Porque agora as suas células têm a memória deste corpo. Por isso que não é tão simples assim. Não se sabe ainda nesse negócio, isso que eu estou falando também é verdadeiro, a reação dessa coisa meio fast da emagrecimento. Não se sabe nem para um lado, nem para o outro, tá? No sentido geral. Mas vamos lá. Basicamente é isso, cara. Desafios práticos e boas práticas que a gente tem que fazer. Cara, ter paciência com isso, não acreditar nessas conversas de espiritualidade rápida, não existe. Vai adiantar? Não vai, porque no final uma boa parte só está consumindo isso, a maioria consome essas coisas e infelizmente é assim que vai ser. Mas é preciso que seja falado. Há uma certa cegueira, como eu falo, ninguém fala muito, parece que está tudo certo, até porque se fala eu estou indo de contra a maioria, ele vai contra ele próprio, né? Um pouquinho, quer se espiritualizar, um pouquinho sem celular, um pouquinho sem nada, sem meditação guiada, nem mesmo as técnicas que eu faço, é você fechar os olhos sozinho e ver o que acontece dentro dos seus olhos fechados. Porque se eu boto você, vai para o atol das rocas, você fica pensando, fecha os olhos sozinho, veja o que está aparecendo para você. Eu não consigo ficar agoniado, pronto. Coisa para se resolver. Aí está a sua sombra também. Porque você não consegue sentar um pouco com você. Nem um pouco. Alguma coisa está estranha. Tá? Apenas você, sua respiração e seus pensamentos. E agora? Isso aí. Esse é o menu da alma. Estudar um pouco mais com calma, conseguir abrir um livro, faça uma prática disso. Quanto tempo você consegue ficar num livro? Pega um livro legal, pare 30 minutos do seu fim de semana. Vou ler um livro por 30 minutos. É pouquíssimo, tá? Você consegue? Silêncio, aprender a silenciar na hora de uma raiva. Não só silenciar, olhar para o próximo às vezes e pensar se a pessoa está com alguma dificuldade. Olha quantas coisas nós temos que aprender que ninguém te ensina, tá? Serviço, tentar fazer alguma coisa, começando dentro de casa, todos os dias. Todos os dias, o que eu posso fazer? Mantenha-se assim por 6 meses. 6 meses fazendo isso. E depois você avalia. Desinstale os apps desses da velocidade, tá? Aí você vai vendo que esse da velocidade, das buscas pela qualquer coisa rápida, fuja. Cara, se o cara falou que é rápido, pode fugir.
que é balela. Não existe nada, nada. Aprender a programar demora. Aprender a estudar direito demora. Aprender a estudar medicina, pelo amor de Deus. Eu estou no 2º ano de mudança de 7. Para mudar de profissão, são 9 anos, velho. E mesmo assim, você é um Zé Cu. Vou sair da faculdade daqui a 4, sabendo nada. Tenho que fazer uma residência tal, vou aprender alguma coisa, vou ter que pegar muita experiência depois, vou ficar bom. Eu vou me formar com os meus 56 anos, 55 anos, eu vou estar um médico especialista. E ainda vou precisar chegar aos 60 para falar agora, ter alguma experiência. E é assim que funciona a mudança. Elas sempre são espaçosas. Se alguma coisa foi muito rápida, pode desconfiar. Não funciona assim. Mesmo assim é gostoso, porque quando você percebe isso, o caminho é gostoso. O caminho do aprendizado humilde é gostoso. Estar nesse pensamento, até o posicionamento humilde é legal, porque quando você se posiciona sabendo que o processo ele tem um caminho, a própria alma já se comporta naturalmente de forma humilde, porque não tem como não ser assim. O tempo todo você vê o quanto que tem que aprender. Tá? Meça quantos dias consecutivos você faz uma coisa, quantos meses você consegue fazer sem parar, como está a sua paciência com as pessoas, consigo perdoar facilmente? Começa pela sua família, seu pai, sua mãe. Você consegue perdoá-lo? Ah, mas depende do que aconteceu, né? Concordo. Mas todo encosto tem argumento, tá? Todo espírito do umbral tem uma argumentação. Não, isso aqui é não sei o quê. Concordo com você que algumas coisas a argumentação é mais válida. Mas mesmo assim, observe que no final é você que está carregando a âncora presa no seu pé. Estou menos reativo emocionalmente, consigo ter paciência com a minha esposa nos seus dias de mudança de TPM? Consigo abraçá-la, cuidar dela com carinho? Consigo cuidar, estou falando da gente, da minha mãe, e depois a gente vai para a rua. Sou mais presente? Não, onde eu vou as pessoas contam comigo, onde eu chego, eu sou uma pessoa assim útil ou não? Sou mais individualista, isso é importante, que as pessoas não olham essas coisas. No fitness você quer ver seu corpo definido, na alma você quer ver compaixão, presença, amor, paz, sabedoria, tá? E isso não cabe num story de 15 segundos, isso não cabe num vídeo de 15 segundos também.